Ora, bom dia, meus amigos. Estou aqui pronto para ir buscar a minha nova Royal Enfield Himalayan 4,5 e vou-vos contar já de seguida as primeiras impressões, primeiro teste, primeira pequena viagem, já que vou buscá-la ao Porto e vou levá-la até Braga, que é a minha terra. Vá, fiquem atentos porque eu vou publicar uma série de vídeos sobre esta moto. Até já! Bom, o manual, como sabem, é a primeira coisa que nós temos que ler antes de andar inclusivamente na moto. Portanto, é muito importante ler o manual. Depois já há perguntas parvas no Facebook, etc. Que pressão devo meter nos pneus, que óleo devo usar, etc. São aquelas perguntas que as pessoas fazem só para dizer que têm moto. E a primeira coisa a fazer, agora que me entregaram a moto, é realmente ver este gift, esta cortesia da Motocidade, esta caixinha. Vamos abri-la, ver o que é que traz dentro. Olha, para já um porta-chaves bem bonito. Porta-chaves. Um bocado pesado, mas bonito. Um pin, engraçado. Um patch do Riders Club, também engraçado. A famosa manga, também muito bonita. E ainda traz mais coisas. O que é? Ah! Uma canequinha. Que gira. Ride a Motorcycle Way of Life. Muito bonito. Muito obrigado. É realmente uma cortesia bonita na compra de uma moto. Vamos então ao que interessa, que é ver as primeiras impressões sobre esta moto. Bom, amigos, já chegamos, estamos aqui na Motocidade, concessionário da Royal Enfield na cidade do Porto. E opa, o Sr. Ferreira está aí a chegar com a minha moto. Vamos ver e vou já mostrar as primeiras impressões. E aqui está ela, o Camet White. E porquê Camet White? Bom, para já em Portugal é a única cor que tem tubeless e eu não prescindo de pneus sem ser tubeless. Como toda a gente sabe, Camet é uma das montanhas mais altas do mundo, fica nos Himalaias, e o White é o branco da neve destas montanhas. Portanto, a moto é gira, a cor é bonita, havia o preto e amarelo, eu não gosto tanto, portanto juntei o útil ao agradável. Ora, vamos então às primeiras impressões. Estou a sair com ela agora do stand, aqui a sair da cidade do Porto. Vou apanhar a autoestrada até Braga e vou falando offline sobre o que vou sentindo desta moto. Vamos ouvir, vamos até já. Vá, até já. Vão ouvindo o que eu vou dizer. Bom, e como eu vos disse, estou a gravar a voz já chegado do passeio, portanto offline. Porque vos posso falar já desta primeira impressão destes primeiros 60 km. Bom, a moto surpreende pela positiva. A caixa é super macia, apesar da embreagem ser mecânica, ser por cabo, não é hidráulica. As velocidades entram com uma macieza espetacular, tanto para cima como para baixo, ao ponto de eu a meio da viagem já não usar a embreagem, prescindir dela e meter para cima e para baixo sem qualquer arranhão, sem qualquer problema e na maior das maciezas. Outra coisa surpreendente é que dizem que a moto não é para autoestrada e não será, mas opa, eu vou aqui a 5.000 rotações a 100 a hora. Portanto, reparem que é uma moto que dá com facilidade 150, 160 e não vibra. Surpreendentemente não vibra, não tem vibrações, não parece monocilíndrica. Pá, é uma moto macia, pronto, é realmente, não é assim aqueles canhões que uma pessoa estava à espera quando compra uma monocilíndrica. Por outro lado, a moto é confortável, a posição de condução é muito boa. Pá, a dobra de joelhos, as pezeiras, a própria posição no guiador é uma posição bastante confortável. Pá, é uma moto alta, eu tenho o banco na posição mais alta, tenho 1,83 m, cai perfeitamente nela, mas é uma moto que dá para 1,70 m, 1 m e pouco, porque realmente
apesar de ser uma moto alta, é uma moto muito maniável. Pá, não se nota o peso que tem. Ela tem à volta dos 200 kg, mas é maneirinha, é uma moto maneirinha, pá, está bem feita. Pronto, eu para a frente vou dar impressões sobre a mecânica, sobre o motor, etc. Aqui o que tirei é que tem uma boa reprise, ela sai bem em sexta. Claro, tem rodagem, eu não passei de 110, mas pá, pula uma vez a 50 a hora e acelerei da sexta, e ela sai muito bem em sexta para a ultrapassagem, ela sobe muito bem a rotação, não gagueja, digamos, e opá, está bem feita. É realmente uma grande evolução em relação à 411. Uma super evolução. 411 é uma moto cool, é uma moto engraçada, mas é uma moto muito fraquinha em termos de potência, em termos de andamento, em termos de conforto. Opa, esta, por exemplo, apresenta uma suspensão Showa, uma suspensão japonesa, que equipa as ondas, de 43 mm, uma suspensão espetacular, tanto à frente como atrás, muito boa. A travagem, posso-vos dizer que é muito boa. Pá, a moto não afocinha, a moto trava bem, a moto tem ABS, obviamente, e consegue realmente ter uma travagem moderna, uma travagem eficiente. Pá, já não era aquela obsolência da 411, como é óbvio, toda a gente sabe que aquilo travava mal de safarta, e toda a gente sabe que a suspensão também era fraquíssima, apesar da moto ser e ter fama de ser resistente. Bom, meus amigos, isto foi o vídeo possível hoje. Foi aquela excitação de ir buscar a moto e fazer um vídeo. Não diz grande coisa, mas opá, subscrevam o canal, divulguem, porque eu vou pôr aqui outros vídeos sobre esta moto e vídeos mais técnicos, vídeos com as características, com digamos, com os skills da moto, mesmo fora da estrada, que realmente, pá, estou contente com a aquisição que fiz. Acho uma moto muito cool. Eu bem sei que para mim é uma segunda moto, mas pá, certamente vou andar mais nesta que na GS. Bah, forte abraço, fiquem bem e até o próximo.